Olá, hoje é terça-feira, 8 de dezembro de 2020. O grupo de conjuntura está reunido aqui para mais um podcast. E nós tivemos uma semana aqui, até hoje, da semana passada para hoje, nós tivemos muitas notícias e informações econômicas muito importantes, muitos debates que afetam a economia. Só para elencar alguns aqui dessas novidades, uma foi a divulgação do PIB. Vou começar fazendo um rápido comentário sobre elas e depois vou fazer uma referência a outros dados ou fatos que foram objeto de discussão nos últimos dias. No que se refere ao PIB, o dado do PIB trimestral, do terceiro trimestre de 2020, o crescimento da economia em relação ao trimestre anterior foi de 7,7%, um crescimento, sem dúvida, bastante alto, mas que chegou a ficar um pouco abaixo das expectativas do mercado. Mas chegou a ficar, não porque a economia tenha crescido pouco, e sim porque as expectativas tinham sido formuladas com base na série histórica antiga do PIB, e houve uma mudança nessa série histórica. E com essa mudança na série histórica, o primeiro e o segundo trimestres deste ano foram alterados. Então, como eles ficaram um pouco melhor o primeiro e o segundo trimestre do que estava na série antiga, o PIB do terceiro trimestre ficou um pouquinho pior. A gente fez aqui uma conta aqui no grupo de conjuntura, simulando qual teria sido o crescimento do PIB se a gente ainda estivesse com a série antiga. E o resultado é que o PIB teria crescido 8,8% no terceiro trimestre, não 7,7%, para chegar onde ele está hoje, né, pela série antiga. Então, na verdade, foi um crescimento expressivo, de acordo com o esperado, não foi abaixo do esperado, se a gente faz esta correção. E, na verdade, quando a gente faz comparações internacionais, na verdade, o crescimento da economia nem foi muito bom, espetacular, nem foi um crescimento fraco. Na verdade, no mundo inteiro, a gente observou esse movimento em V, né? Uma espécie de V. É um V, mas com a perna mais recente um pouco curtinha, porque você não volta ao nível de PIB que você tinha antes da pandemia. Mas foi uma volta rápida, sobretudo em alguns setores, como a indústria, aí sim houve uma volta até acima dos níveis anteriores. Mas só para fazer assim, uma comparação internacional, a OECD, né, que são quase 40 economias, né, elas já tinham os dados do PIB para o terceiro trimestre, para todas elas. E quando é interessante, nesse caso, fazer uma análise de todo do PIB acumulado neste ano, nos 3 primeiros trimestres, porque alguns foram mais afetados no primeiro, outros mais afetados pela pandemia no segundo. Então, quando a gente junta os 3 primeiros trimestres, na OECD, ou seja, na média da OECD, dessas quase 40 economias, a gente teve uma queda do PIB de 4,3%. A queda do PIB brasileiro foi 4,1% nesse acumulado de 3 trimestres. Então, a gente está muito próximo da média mundial. É um movimento internacional muito mais do que um movimento determinado por fatores locais. Aí foi determinado fundamentalmente pela crise na saúde pública, né? E foi muito parecido no mundo todo. Esse é o PIB. Nós depois vamos comentar na semana que vem perspectivas para 2021, né? Mas hoje eu queria comentar aqui um outro dado também, que foi
que tem a ver com a questão quentíssima, super debatida, da vacinação contra a Covid, né? Então, a questão da vacinação entrou na ordem do dia, porque a Inglaterra já começou a vacinar ontem a sua população, a Alemanha vai começar muito em breve, os Estados Unidos, talvez na semana que vem. E aqui no Brasil foi anunciado o plano do Estado de São Paulo para vacinação, né? Então, a coisa está pegando fogo, a discussão sobre este assunto. E, nesse aspecto, o Ministério da Saúde ainda parece estar agindo de uma forma quase que letárgica, né? Anuncia programas vagos, sem datas, metas de datas. Isso num momento em que todos os países já estão se antecipando, países sérios que já estão iniciando o seu processo de vacinação. Eu estou trazendo isso não para comentar um aspecto essencial, que a cada dia que você atrasa esse processo, o número de vidas que você perde. Isso é o essencial. Mas eu queria tocar num outro ponto, que é um aspecto econômico. As perdas econômicas derivadas de você atrasar o processo de vacinação. E, para fazer isso, eu vou comentar um dado, que é o dado do desemprego. Do início do ano para cá, até o último dado que a gente tem na pesquisa da PNAD, que é a pesquisa do emprego, nós tivemos uma perda de 11,2 milhões de empregos na economia brasileira. Desta perda de 11,2 milhões de empregos, metade se deve a apenas 4 segmentos do setor de serviços. Por acaso, aqueles segmentos onde a contratação de pessoas é praticamente impedida pelo receio que os demandantes dos serviços têm de terem um contato próximo com essas pessoas. Então, esse desemprego, tipicamente, se alguém vem prestar um serviço na sua casa, ou também até atividades, pode não ser na sua casa, mas atividades tipo teatro, cinema, viagens, etc., são atividades que estão muito restritas porque uma parte da população, pelo menos, se abstém de consumir esses serviços por receio de contrair o coronavírus. Para esse tipo de desemprego, só existe um remédio econômico, uma política econômica, que é a vacinação, que é o que vai fazer as pessoas perderem esse temor de contratarem esses serviços ou pessoas, né? Então, esses 4 segmentos, deixa eu só aqui citar, são trabalhadores domésticos. Só aí houve uma perda de 1.600.000 postos de trabalho no serviço doméstico. São atividades de recreação, que é isso que eu estava falando aqui, né? Teatro, cinema, turismo, etc. Restaurantes e que me faltou? Transportes, porque aí você tem toda a parte de serviços do tipo Uber, que emprega muita gente, Uber, táxi, etc., que estão com uma demanda muito pequena, né? Até outro dia, na revista de Economist, estava mostrando, na semana passada, a foto de um enorme cemitério de automóveis, daqueles táxis britânicos pretinhos, né? Que estão todos acumulados, parados, porque todo mundo entregou o seu carro, parou de trabalhar porque não tinha demanda. Então, você tem esse enorme contingente de trabalhadores cujo emprego, cuja ocupação depende crucialmente da vacina. Tá? Desses 11,2, repetindo, de 11,2 milhões de empregos perdidos, metade foram nesse setor. E aí não adianta aumentar a demanda, estimular a demanda. O que adianta aí, nesse caso, é fazer as pessoas terem
tranquilidade, se sentirem confortáveis e seguras para contratar esse serviço. Bom, queria dar esse recado a respeito da vacinação. Queria lembrar também que tem outros dois indicadores, outros dois tipos de indicadores importantes, mas que eu vou deixar aqui para os meus colegas comentarem. Um deles é a inflação, que saiu, está mais alta, está preocupando, está muito mais alta do que se esperava há algum tempo atrás. A gente já vem falando disso há algum tempo, mas hoje de manhã saiu mais um dado importante, alto, do IPCA, de mais de quase 0,9% no mês. E, por fim, por outro lado, aí uma notícia boa também, é que uma série de indicadores financeiros estão mostrando uma melhoria. Está parecendo que está havendo uma distensão aí, e esses indicadores são importantes para ajudar aí no processo, se eles se mantiverem, evidentemente, no processo tanto de recuperação da economia quanto de conter a inflação, de contenção da inflação. Então, feita essa introdução aqui, então eu passo aqui a palavra aqui aos meus colegas que vão aprofundar um ou outro desses pontos que eu coloquei nessa introdução. Eu vou pegar um dos temas que o Francisco colocou, que é a melhora aí dos indicadores financeiros. Na última semana, nós tivemos mais uma rodada de melhora muito expressiva das condições financeiras da economia brasileira, com destaque para o comportamento muito favorável do dólar, mais uma queda forte do dólar e mais uma rodada de alta forte da Bolsa. A novidade dessa semana foi o comportamento dos juros futuros. Quer dizer, os juros futuros têm sido muito influenciados negativamente pela incerteza fiscal. Dos indicadores financeiros é o mais sensível essa questão da incerteza fiscal que paira sobre a economia brasileira. Esses juros não vinham até agora acompanhando o comportamento favorável dessas outras variáveis, tipo dólar e bolsa e tudo mais. Só que na última semana houve uma queda razoavelmente expressiva dos juros futuros, embora ainda estejam em níveis muito acima, muito elevados, na verdade. O do fim de outubro, quando a gente começa esse processo de melhora do comportamento dos indicadores financeiros, do fim de outubro até ontem, a gente teve o quê? Um dólar caindo de 5,77 para 5,10, e agora há pouco eu estava olhando, está em 5,7 no momento. A Bolsa subiu de algo com perto de 94 mil pontos, que estava no final de outubro, para uma faixa um pouquinho acima de 114 mil pontos, onde está hoje, quer dizer, uma alta impressionante aí de 21,5% da Bolsa nesse período. Mas os juros futuros, medidos aí pelos swaps pré-DI de diferentes prazos, eles vêm permanecendo mais ou menos estáveis. Pegando aí os juros, por exemplo, de 10 anos, os juros longos são mais sensíveis exatamente a essa questão dos prêmios de risco. Os juros de 10 anos estavam em 30 de novembro exatamente na mesma posição que eles estavam no final de outubro, ou seja, os juros de 10 anos em 8,3% ao ano, que é uma taxa extremamente elevada. Assim como até os juros de um ano também estavam exatamente iguais, 3,2%. Então, a gente passou o primeiro mês dessa onda de melhora com flutuações muito pequenas de juros futuros e chegando um mês depois ao nível que eles estavam exatamente antes. Eles não acompanharam a melhora dos outros indicadores. Corre que de terça para cá, os juros futuros, afinal, se mexeram para baixo um pouco. Então, para voltar aos juros de 10 anos, eles caíram aí de 8,3% para 7,7%. Essa queda se deu entre terça e quinta da semana passada, e de lá para cá ele está estável em 7,7%, os juros de 10 anos. É um nível ainda extraordinariamente elevado. Eu queria
falar um pouquinho sobre isso, porque isso é importante a gente ter presente. Para entender melhor o significado desse dado, desses juros, é bom a gente ter presente o seguinte, quer dizer, o que ele representa de fato, dizer os juros de 10 anos estão em 8,3, os juros de 3 anos em tanto, de 2 anos em tanto, o que quer dizer isso exatamente? Isso é uma precificação que o mercado financeiro está fazendo, na verdade, da taxa Selic média, a contar de hoje, onde ela está em 2%, a taxa Selic, até o prazo definido, seja 2, 3, 5, 10 anos. Então, é uma taxa média a contar de hoje. Se a gente quiser ver o que a curva de juros, se a gente for calcular o que a curva de juros está embutindo, não para essa média a contar de hoje, mas para períodos específicos, por exemplo, qual a taxa média daqui a em 2021, 2022, por exemplo, qual a taxa média no ano seguinte, assim por diante. A gente vai chegar a valores muito impressionantes, no sentido de que mostram como os prêmios de risco estão elevados na curva de juros. Por exemplo, se a gente pegar o que está embutido na curva de juros para a taxa média Selic para o ano de 2022, ela está embutindo uma Selic perto de 6, sempre lembrando que ela está em 2 atualmente. Em 2023 é perto de 7,5. Então, nós estamos falando de juros muito altos. Por que eu estou destacando isso? Porque fica claro, quando a gente olha esse comportamento dos juros ano a ano, decompondo especificamente em cada ano o que está sendo precificado, é evidente que isso mostra que esse comportamento de juros futuros ele é uma variável fortemente adversa para o crescimento da economia, porque ele desestimula decisões de gastos de mais longo prazo. Quer dizer, ele, essencialmente, são taxas de juros incompatíveis com um bom desempenho da economia a prazo mais longo. A taxa de curto prazo de um ano ainda vai lá, é um pouco abaixo de 3, é até menor do que a inflação esperada para os próximos 12 meses, é um juro real negativo. Mas quando a gente caminha um pouquinho para frente, a gente vê que os juros são muito altos, isso significa que uma parte significativa dos gastos na economia, que tem a ver com decisões de mais longo prazo, são necessariamente muito afetadas por essa curva de juros. Mas, retomando a questão da melhora das condições financeiras, o que eu queria destacar é o seguinte, o que está por trás disso, o que está acontecendo. Eu acho que ninguém tem dúvida que a razão principal, de longe, é uma mudança do cenário externo que ocorreu a partir do início de novembro. Essa mudança se iniciou com a eleição do Biden nos Estados Unidos, mas o efeito dessa mudança foi fortemente potencializado pelas vacinas, que o Francisco já se referiu, e estão abrindo caminho para uma perspectiva favorável de volta da economia à normalidade, ou algo não muito longe da normalidade que se conhecia em algum momento de 2021, economia mundial, estou falando, as principais economias. Então, esse é o quadro. E a decorrência desse quadro, desse fenômeno de vacinas e antes da eleição do Biden, é um aumento muito forte do apetite por risco dos investidores, que beneficia principalmente, em particular, não principalmente, mas as economias emergentes são particularmente beneficiadas por isso. Se a gente pensar essa combinação que está vigente hoje no mundo, nesse momento, né, de redução da aversão ao risco, viés de queda para o dólar, viés de alta para preços de commodities, perspectiva de juros muito baixos no mundo por um longo tempo. Não nos esqueçamos que nos Estados Unidos o Fed está fazendo uma sinalização de juros próximos, a taxa de juros básica próxima de zero por vários anos. Então, a gente está num mundo desse tipo. Isso tudo compõe um cenário extraordinariamente benéfico para economias emergentes e é um cenário que tende a se manter nos próximos anos. As chances são boas de que isso ocorra. Então, a questão que se coloca para nós
como é que se o Brasil vai tirar proveito desse cenário, em que medida? Quer dizer, a questão aí, a grande interrogação é que o Brasil vive uma imensa crise fiscal. Isso parece um requisito incontornável para se beneficiar desse cenário. Mas o cenário está posto, um cenário muito favorável para as economias emergentes. No período recente, quer dizer, a gente teve, mesmo com as incertezas fiscal e tudo mais, a gente teve esse comportamento que eu já destaquei, muito favorável do real e da Bolsa, mas, em grande medida, esse comportamento ele tem que ser um pouco relativizado no sentido de que é uma correção, uma volta atrás do fato de que, quando começou, o contexto que nós estávamos ali no início de novembro era de uma desvalorização do real extraordinariamente mais elevada do que de todas as principais economias, do que a média dos emergentes, e o real, como entre os emergentes, a moeda mais desvalorizada no ano. A Bolsa, com a forte queda, principalmente queda em dólar, do seu preço em dólar, ou seja, uma Bolsa muito barata em dólar. Então, a gente tem que entender que parte desse movimento que ocorreu, que está muito associado de queda do dólar e alta da Bolsa, muito associado a investimentos, a volta muito expressiva no período recente de investidores estrangeiros que tinham saído do país, está batendo principalmente nessas duas variáveis que compõem as chamadas condições financeiras, taxa de câmbio e bolsa. Quanto à questão dos juros, aí só para encerrar minha participação, quanto à questão das taxas de juros, dos juros futuros, também o desempenho do Brasil no ano tem sido péssimo, na verdade, indicando o Brasil como um país com prêmios de risco muito elevados em comparação com seus pares. Um estudo recente aí do JP Morgan, aliás, ontem saiu também de novo uma matéria sobre isso, no Valor, mostrando que dos principais emergentes, pegando a taxa de 10 anos, de juros de 10 anos, o único que está com taxa hoje maior do que estava pré-pandemia é o Brasil. Todos os outros estão com taxas menores. Se pegar o indicador privilegiado de prêmio de risco, que é a inclinação da curva de juros, e aí o JP Morgan pegou a diferença de juros de 10 anos e de 3 meses, essa diferença que dá a inclinação da curva de juros, no Brasil, é a maior entre os emergentes. Então, são indicadores muito desfavoráveis. De qualquer maneira, começou a haver, de terça para cá, isso que eu falei no início, pela primeira vez, começou a haver uma reduçãozinha dos juros futuros, ainda que estejam em níveis muito elevados. A questão que se coloca aí o que a gente pode se perguntar, primeiro, o que está por trás disso, né? Dessa curva de juros, já que os juros iam resistindo à melhora do cenário externo e à melhora das condições financeiras de modo geral. Um fator importante, sem dúvida, foi que, na terça-feira, o Bolsonaro deu uma declaração dizendo que não pretende renovar, em 1º de janeiro, o auxílio emergencial. Isso foi recebido muito bem pelos investidores, porque a grande preocupação é exatamente a manutenção não do teto dos gastos, o regime fiscal para o ano que vem, se vai ser mantida âncoras fiscais adequadas para garantir que a dívida pública não vai sair de controle. Então, essa notícia foi muito bem recebida, o que mostra a imensa sensibilidade dessa variável à questão fiscal e como se percebeu o equacionamento dela. Reforçando a sensibilidade a isso, só para ilustrar isso, ontem, por exemplo, houve um ruído, o dólar estava em queda acentuada, a bolsa subindo, aí houve um ruído no final da tarde de que possivelmente a PEC, que vai ser aspectos fiscais que tratam de controle de gastos obrigatórios, tal, que vão ser apresentados no Congresso pelo relator, o Márcio Bittar, contemplariam alguma flexibilização do teto e tal. Isso já foi o suficiente para o dólar, que estava em queda, voltar a subir, a bolsa cair.
Logo depois, o ministro da Economia desfez isso, dizendo que não é assim. Hoje, o mercado, até o momento que eu olhei, estava calmo. Mas isso tudo reforçando a enorme sensibilidade da questão fiscal para esse comportamento dessas variáveis. Então, em última análise, se esse movimento tão benigno recente vai se consolidar ou não, continuamos dependendo do equacionamento da questão fiscal nos próximos meses. Lembrando que a gente tem nem o orçamento de 2021 vai ser votado, na prática ficou para o ano que vem. As PECs, que vão tratar da possibilidade de cortes de gastos obrigatórios, entre outros temas, também estão para o ano que vem, na prática. Só lá que elas vão ser definitivamente votadas de uma forma ou de outra. E há uma percepção que, independente da declaração do Bolsonaro da terça passada, o Congresso vai introduzir, com o apoio do Bolsonaro, um programa de transferência de renda mínima mais robusto, que pode ser até o próprio Bolsa Família turbinado, ou o que seja, mas toda a questão aí é como é que isso vai entrar na equação fiscal. Isso gera muita incerteza. Então, a gente está nessa situação, onde as coisas estão caminhando bem, desse ponto de vista das condições financeiras, mas no fio da navalha. Se houver um mau desfecho para isso tudo, esqueçam essa melhora que houve no período recente de câmbio e bolsa, e essa melhora mais tímida recente dos juros. Mas há chances, enfim, que o equacionamento seja um equacionamento razoável dessa questão e que a gente possa se manter nesse cenário positivo que começou a se delinear nos últimos meses e pouco. Então, é isso que está no ar. Eu queria complementar um pouco o que o Caio colocou, né? Que tudo que ele colocou é isso mesmo. Agora que tem aí uma questão que talvez a votação, né, o encaminhamento, agora que são duas PECs, a PEC emergencial e a PEC do Pacto Federativo, a ideia é que elas sejam enxutas. Então, também ao longo desta semana, né, da semana que passou, no final da semana passada, da que passou mais recentemente, a discussão começou a ganhar fôlego novamente, né? Então, o relator da proposta, o Bittar, né, já está começando a discutir que vai ser uma proposta com menos focos, quer dizer, a coisa vai ser mais concentrada em fundos públicos, em redução de subsídios programados subsídios fiscais até gastos tributários, né, até 2026, e algum ajuste de gasto obrigatório que é fundamental para a manutenção, para a sobrevida do teto dos gastos. Então, acho também que isso, evidentemente, não vai ser votado agora, antes do final do ano, mas o fato desse assunto voltar à baila é um sinal de que o Congresso começou a se movimentar em direção a um mínimo ajuste fiscal estrutural, muito aquém daquele inicialmente projetado pelo próprio Executivo no final do ano passado, mas pelo menos alguma coisa aí, até para poder acomodar, né, um auxílio emergencial com outra forma e tal, sem que isso fira completamente, né, a sustentabilidade da dívida pública. Então, também acho que essa razão é uma razão importante para explicar que, pelo menos aí no curto prazo, tem uma movimentação no sentido de votar, né, algumas PECs, que são duas. Então, alguma coisa é melhor do que zero. Um ponto que eu gostaria de destacar, que amanhã, quarta-feira, vai ser dia de votação do Copom. Nós teremos a decisão do Copom. Então, falar um pouquinho sobre os dilemas que a gente está vivendo hoje em matéria de política monetária. Já temos comentado isso anteriormente, em outras reuniões, tá? Que o nosso Banco Central se encontra em uma espécie de encruzilhada. Por um lado, tem reduzido a taxa de juros, não? Selic para patamares baixos, historicamente mais baixos que temos, 2% ao ano. E, por outro lado, ele tem sinalizado de que essa redução dessa taxa de juros em 2% irá se manter durante um período prolongado, digamos, pelo menos por todo o ano 2021. Tá? Chama normalmente esse compromisso de orientação futura ou forward guidance do
do Banco Central. Tá? O problema, a encruzilhada, é que tanto a determinação da Selic em um patamar baixo, como um compromisso de manter ela durante um período longo, está associada à questão fiscal. Porque, no fundo, está os cenários sobre os quais o Banco Central e alguns analistas que acreditam que a taxa Selic se manterá o ano que vem nesse patamar de 2%, acreditam que o teto do gasto, que é nossa âncora fiscal, será mantida o ano que vem e respeitado. Tá? O problema que surge, ou a encruzilhada, é que, na medida em que existem incertezas sobre o cumprimento do teto do gasto no ano que vem, ou nos anos seguintes, isso faz de que a orientação que o Banco Central dá de manter os juros futuros baixos, os juros Selic no futuro baixo, seja pouco crível. E aí o Banco Central perde uma capacidade de coordenação. É claro que esta última semana tem ajudado nesse cenário do Banco Central, não? Um pouco a declaração do presidente Bolsonaro na terça-feira, como o Caio destacou, e a redução das taxas de juros futuras que se seguiu, a redução da taxa de câmbio, o aumento da bolsa, reforçam um pouco o cenário sobre o qual está determinado o cenário básico hoje do Banco Central. Um complicador que tem aí é o seguinte: a taxa de inflação já está acima da meta, tá? Está acima de 4%, e provavelmente devemos acabar este ano, não? Devemos acabar dezembro com uma inflação próximo de 4,2% ou um pouquinho mais, tá? Um pouquinho acima da meta, mas a inflação, existem ainda pressões inflacionárias na economia, não? Lembrem que a gente já colocou isso anteriormente aqui também, de que temos os IGP, não? Tanto o IPA, em um patamar elevado, e deve existir alguma passagem de algum mecanismo em que esses preços no atacado sejam repassados para o preço no varejo. E então, provavelmente, a inflação deve continuar subindo nos primeiros meses de 2021. Provavelmente, segundo as expectativas, deve alcançar um patamar acima de 6%. O IPCA deve alcançar acima de 6% no mês de maio. Tá? O junho deve ser nosso pico. Tá? E, a partir daí, a inflação deve cair e ficar próxima da meta do ano que vem, que é 3,75. Como a gente já colocou, o Banco Central vai ter que ter muito sangue frio, tá? Porque no mês de maio do ano que vem, com uma inflação corrente em 6% e uma meta para o ano de 3,75, vai ter que acreditar mesmo, como o próprio presidente do Banco Central tem colocado, Roberto Campos, que as pressões inflacionárias que estamos vivendo agora e que vão continuar pressionando a inflação no começo do ano que vem são temporárias e que vão cair. Tá? E com isso também, é claro que a questão fiscal é importante, porque isso também reduz a taxa de câmbio e ajuda na inflação. Tá? Então, já colocamos que o Banco Central vai ter que ter muito sangue frio, tá? Rezar para que a questão fiscal seja mantida, ou seja, que a âncora fiscal possa ser mantida. Isso ajudará, basicamente, a uma redução da taxa de câmbio, isso ajudará também a que a propagação da pressão inflacionária seja menor e que a gente possa finalizar o ano que vem com a inflação na meta, não? A meta de inflação para o ano que vem é 3,75. Tá? Por enquanto, eu acho, não, a expectativa é que amanhã o Banco Central vai ficar numa espécie de compasso de espera, vai manter a Selic em 2% e vai manter sua orientação futura por enquanto. Tá? Já que não temos sinais claros, enquanto não tiver sinais claros de que a meta fiscal não vai ser cumprida, ou seja, que o teto do gasto vai ser ultrapassado, acho que o Banco Central vai continuar mantendo a sua política. Tá? Mas, na medida, e este é um momento também em que os riscos estão caindo por causa de uma expectativa favorável. Tá? Mas, por enquanto, existe enorme incerteza, o que o Caio destacou.
apesar dos juros futuros terem caído, ainda estão em um patamar muito, muito elevado, e a nossa curva de rendimentos é a mais empinada praticamente do mundo. Tá? Então, o Banco Central, imagino que manterá essa postura amanhã de esperar. Ok, então ficamos por aqui. Na próxima semana, nosso podcast é no dia 15 de dezembro, é o último do ano. Então, vai ser o momento de olhar um pouquinho para trás, ver o que nós podemos tirar, extrair, né, de conhecimento aí da economia brasileira nesse ano tão atípico que foi 2020, e, a partir daí, olhar para frente, o que esperar para o ano de 2021. Enfim, um podcast sobre balanço de 2020 e perspectivas para 2021. Não percam, até lá!